Graça e paz, povo amado, povo de Deus. E a palavra do Senhor hoje está no Novo Testamento, em Mateus 13, a partir do versículo 44, que diz o tesouro escondido. Quando nós encontramos algo ou descobrimos algo, nós ficamos muito felizes, né? E desejamos ardentemente possuir aquilo do qual nós encontramos e desejamos. Então a palavra diz o seguinte: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. E a outra, para completar, diz assim: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. Quando a gente almeja algo, a gente faz tudo para conquistar ou ter ou possuir aquilo que a gente almeja, que a gente quer. O reino do céu é justamente dessa forma. O próprio Senhor diz que é um tesouro escondido. O reino do céu é um tesouro escondido no campo. É como se fosse assim, vamos dizer que alguém descobriu que um terreno tem uma jazida, uma reserva de ouro. Ou naquele terreno tem petróleo. O que é que ele vai fazer? Caladinho, vai vender tudo o que possui com o objetivo de comprar aquele terreno que tem uma jazida ou tem petróleo. A mesma coisa é o que o próprio Senhor está dizendo. O reino do céu é dessa forma. Você faz tudo para ter. Você almeja, você quer, você renuncia às demais coisas, ou seja, você vende, porque as coisas que você tem são inferiores àquele grande produto que você tanto almeja, que você descobriu. Isso como um tesouro, isso como se fosse uma jazida, ou isso como se fosse um petróleo, ou seja, um lugar onde tem uma reserva imensa de petróleo. Você vai vender tudo porque as demais coisas são inferiores, fazendo um comparativo. Desta forma que Jesus faz esse comparativo. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde novamente, ou seja, ele não revela. Porém, ele fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Ou seja, ele valoriza, ele dá real valor, porque aquilo tem de fato importância. O reino do céu é dessa forma que eu e você devemos. Vender seria desprezar, rejeitar, colocar em segundo e terceiro plano as coisas que outrora eram importantes e que, a partir do momento que eu encontro, que eu percebo, que eu descubro, essas demais coisas já não são tão importantes. Elas são colocadas de lado. Elas são colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque elas não são importantes. Mas o mais importante é o reino dos céus. E ainda o Senhor faz outra alusão. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Ou seja, que eu e você possa entender dessas duas parábolas, que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Os nossos sonhos, os nossos projetos, isso devem ser colocados em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Porque
é o que o homem e a mulher de Deus almeja, o reino de Deus. O próprio Jesus diz que devemos buscar e colocar o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe do que nós precisamos, mas devemos colocá-lo em primeiro lugar. Que eu e você tenhamos sabedoria, ou peçamos sabedoria ao Espírito Santo, para que Ele possa revelar isso, que nós possamos descobrir a importância, a real importância do reino de Deus. Assim, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas coisas, as coisas que eu estava supervalorizando, são coisas tão simples que eu posso até desprezar, que eu posso até vender para buscar, para correr atrás do reino de Deus. É a vida eterna. Que eu e você, nós possamos querer desde já, aqui enquanto nós estamos vivendo, mesmo sabendo que é passageiro, nós devemos valorizar o reino de Deus. Que eu e você possamos experimentar o reino do Senhor anunciado desde já. Que nós possamos almejar, renunciar ao nosso pecado, o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa vaidade, as nossas os nossos pensamentos, as nossas percepções fúteis, vaidade, para de fato adentrarmos para águas mais profundas, para adentrarmos cada vez mais para o melhor, que é o reino de Deus. Que você, meu irmão, possamos desfazer das besteiras que nós temos. Homem novo, mulher nova, percepção diferenciada. Buscar o reino de Deus. Almejar de todo o coração, de toda a nossa sabedoria, de toda a nossa inteligência, de toda a nossa força. Que eu e você possamos almejar, querer fazer parte do reino de Deus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão, hoje e sempre. Amém.